Graça e paz, bom dia! Tudo bem com você? Hoje nós vamos meditar naquelas situações em que nós podemos nos sentir injustiçados, invisíveis. Aqueles momentos em que o Espírito Santo mesmo nos conduz ao deserto para lá falar-nos ao nosso coração. Mas antes disso, vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é o nosso caminho, o nosso escudo, o esconderijo do Altíssimo. Nessa manhã, Pai, fala ao nosso coração. Nos ministra verdades do reino. Transforma o nosso interior. Vem sobre nós com a tua unção divina, de cura, de transformação, de regeneração. Nos ensina a tua palavra para vivermos por ela. Em nome de Jesus, amém. E hoje nós vamos meditar em Gênesis capítulo 16, versículo 13, que nos diz assim: E ela chamou o nome do Senhor que com ela falava: Tu és o Deus que me vê. Porque disse, não olhei eu também para aquele que me vê? Esse versículo fala conosco de diversas formas. Agar, serva de Sara, estava grávida e agora no deserto. Mas antes disso, Agar servia a Sara ao longo dos anos e Sara também tinha uma promessa de gerar um filho. Mas como já tinha passado um longo tempo, Sara resolveu dar aquela ajudinha para o Senhor. Sabe, aquele jeitinho brasileiro que nós muitas vezes tentamos usar com coisas espirituais, mas não funcionam? Foi exatamente isso que aconteceu. Sara deu Agar a Abrão para que eles tivessem um filho. Os dois iam ter um filho para Sara. Só que quando Agar estava grávida, Sara e Agar começaram a se desentender. Porque Agar não estava preparada para tudo aquilo, para aquela posição na família. E entre uma indiferença e outra, Agar fugiu para o deserto. Agar não tinha com quem reclamar nada. Ela era serva de Sara. Estava agora no deserto, grávida, sem esperança. E é exatamente nesse versículo que nós estamos meditando hoje sobre o poder de um Deus que vê além das aparências. Quando o Senhor se encontrou com Agar no deserto, não foi um encontro casual, foi algo transformador. No deserto, Agar estava sem esperança, estava grávida assim, se sentindo injustiçada, não sabia o que fazer. Ela era uma mulher estrangeira, egípcia, e mesmo assim o Senhor teve um encontro lindo e maravilhoso. E quando Agar reconhece que é o próprio Deus que está falando com ela, ela dá um nome para Deus. Agar é a única mulher de todo o Antigo Testamento que dá um nome a Deus. El Roi, o Deus que me vê. O Deus que vê além das aparências. O Deus que vê você além daquelas frases prontas que falamos está tudo bem, mesmo quando não está. Mesmo quando nos sentimos invisíveis, o Senhor nos vê de perto. É essa a mensagem do devocional de hoje. Agar precisou ir ao deserto para saber que era vista pelo mesmo Deus de Abraão e Sara. O nosso Deus é um Deus que ele não exclui. O Senhor morreu por todos nós. Quando todos éramos ainda pecadores, é no deserto que o Senhor trata conosco. Quando o anjo do Senhor disse para Agar, Agar, volte e humilhe-se a sua senhora, ele fez uma promessa para o filho que estava no ventre dela. O Senhor deu um nome para aquilo que naquele momento era um sofrimento. Imagine, escrava, estrangeira e grávida. Ela não estava sofrendo apenas por ela. O sofrimento de Agar era muito maior, porque agora ela tinha uma criança. E toda a preocupação de Agar com aquela criança, o Senhor disse: Agar, eu vou sustentar, eu vou dar um nome para o seu sofrimento de agora. O nome dele é Ismael. O Senhor chamou Agar pelo nome, criando nela uma identidade de filha e não de escrava. Porque o Senhor não via Agar como Sara via.
como Abraão via. O Senhor não nos vê através dos olhos de outras pessoas. O Senhor nos vê através dos seus olhos de amor. O Senhor nos vê através do sacrifício de Jesus na cruz. Enquanto Agar estava lutando para ser vista, ela era ignorada, até que fugiu. E nessa fuga, ela encontrou o Deus que a vê, o El Roi. E esse mesmo Deus nos vê nos mínimos detalhes. O deserto foi um lugar transformador na vida de Agar, porque ela parou para ouvir. Ela teve um encontro sincero com o Senhor. Ali no deserto, o Senhor recalculou toda a sua rota. Agar, volta para a sua serva e se humilhe para ela. Eu vou cuidar de você. Eu vou cuidar de Ismael. Os descendentes de Ismael são o povo árabe, o povo de hoje mesmo. O Senhor fez para Ismael muito mais do que Abraão poderia fazer. Vamos meditar um pouco em Gênesis capítulo 17 e versículo 20. E quanto a Ismael, também te tenho ouvido, e eis que eu tenho abençoado, e o farei frutificar, e o farei multiplicar grandissimamente. 12 príncipes gerarás, e dele farei uma grande nação. Toda aquela preocupação de Agar, porque ela não sabia que o Senhor já estava providenciando um futuro, uma herança para Ismael. Amém, meus amados irmãos, medita nessa palavra. Deserto é lugar de encontro, de posicionamento, de ouvir a voz do Senhor. Deserto é lugar onde nós nos conectamos com a palavra de Deus. Temos experiência através da Bíblia com Deus que nos vê. Porque o nosso Pai, Ele nos vê de perto e não de longe. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos por Tua palavra santa, por Tua palavra viva. Nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que nos vê. Mesmo quando ninguém percebe, o Senhor está atento a cada detalhe das nossas vidas. Pai, alcança em nome de Jesus o coração dos nossos filhos, vizinhos, familiares, amigos de perto e de longe. Os alcança com teu olhar de amor. Ajuda-os a entender o quanto são amados e valorizados por ti. Não nos deixa, Senhor, esquecer que é o teu olhar que nos define, é o teu olhar amoroso, amigo, que nos transforma, que nos cura. O teu olhar liberta, Pai. Nós te agradecemos porque o Senhor vê além das aparências. Assim como o Senhor disse para Samuel, o Senhor não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. O Senhor conhece cada detalhe da vida de cada um dos meus irmãos que estão comigo agora em oração. Que o teu olhar amoroso cure, Senhor, os enfermos em casa, nos hospitais. Que o teu olhar de Pai abrace aqueles que estão passando por situações difíceis. Que o teu olhar resgate as ovelhas perdidas da casa de Israel. Que o teu olhar, Senhor, faça sorrir de novo teus filhos. Cura-nos, ó Pai, em nome de Jesus, que o teu amor transborde no nosso coração. Nos ajuda a andar por tua palavra, Senhor, e sermos testemunhas do teu Filho, Filho Santo, Filho amado. Nos ajuda a sermos imitadores de Jesus. Continua abençoando os órfãos, as viúvas, os estrangeiros. Continua abençoando com teu olhar de amor toda essa humanidade que precisa de ti. E continua conosco, pelo poderoso nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, um dia iluminado para você e sua família. Não esqueça, o nosso Deus nos vê e vê de pertinho. Ele conhece toda a nossa história, conhece cada pequena e grande necessidade. Entrega tudo nas mãos dele. Descansa e confia no Senhor. Muito obrigada pela presença de sempre, pelos comentários, compartilhamentos. Fiquem todos com Deus. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo. Em nome de Jesus.